Eu começo falando sobre os números que foram apresentados pelo Departamento de Alfândega da China, no qual mostra como que foram as vendas no mês de maio de carne suína. Foi o segundo maior volume da história importado pelos chineses, fica atrás apenas de abril deste ano. Veja conosco como é que ficou a situação de importação chinesa de carne suína. Nós temos aqui o mês de maio em destaque. Observe que maio de 2019 teve um registro de 318.200 toneladas de carne suína importada pelos chineses, enquanto que maio de 2020, 370 mil toneladas é o que a Agricultura BR vai destacando agora. O recorde foi também neste ano, foi um mês antes, em abril deste ano, 400 mil toneladas foram importadas pelos chineses, que seguem sentindo profundamente, podemos colocar dessa maneira, os efeitos da PSA, da peste suína africana. Aliás, esse é um tema de muita discussão, porque aparentemente a China vai se utilizar de alguns argumentos, e aí pensa no Covid-19, para tentar renegociar, repactuar e conseguir carne mais barata, seja suína ou seja bovina. Mas vou seguir falando desses números apresentados pela alfândega chinesa, já que os primeiros 5 meses do ano foram de ótimo volume também importado pela China, uma alta muito expressiva. Veja conosco que de janeiro a maio deste ano, foram 1.720.000 toneladas importadas pela China, uma alta de 146%, de acordo com o Departamento de Alfândegas daquele país, realmente trazendo um volume muito forte em relação aos chineses para o período que foi considerado, é o que a Agricultura BR mostra agora. Por falar em China e peste suína africana, vou falar de outros números. Falo de números que são relacionados à peste suína africana, aos prejuízos que a China tem em relação a esse mercado e por que tem uma sinalização tão forte de que barreiras não sanitárias, eu falo de barreiras comerciais, podem ser levantadas frente a diversos países produtores e exportadores de carne. De acordo com o Rabobank, que é o maior banco cooperativo do mundo, agrícola, trouxe alguns levantamentos importantes nos quais mostra que a situação de peste suína na China africana está longe de ser resolvida. Tanto é que depois de dizimar pelo menos 50% do rebanho chinês de suínos, uma situação que segue ocorrendo, um ritmo muito menor, mas segue ocorrendo, porque os chineses tentam recuperar o seu rebanho, ou pelo menos dar manutenção nesse rebanho que ainda está disponível. Os chineses, que no ano de 2019 já haviam elevado em muito as suas compras de carne suína, de bovinos e de frango, apenas de carne suína vão ter uma alta ainda mais forte. Se o ano de 2019 eles importaram muito, em 2020 eles vão importar 20% a mais, como está destacado aí na sua tela. É isso mesmo. Somado àquilo que já tinha crescido, vai crescer mais 20%, e esse fator é muito importante para se entender complexo carnes internacional e principalmente de algumas movimentações que a partir de agora já são aguardadas no mercado. Para o mercado, a gente comentava até nessa última segunda-feira a respeito de algumas decisões chinesas em relação à entrada de carnes no seu país. O que nós trazíamos? Trazíamos a informação do próprio governo da China, que no domingo ele paralisou a entrada de uma carga de carne de frangos dos Estados Unidos, do estado de Arkansas, por conta que aquela unidade que abateu teve casos de Covid. Também paralisou a entrada de uma carga de carnes da Alemanha, né, alguns produtos alimentícios, não só carnes, mas da Alemanha, pela mesma questão. Falávamos também e questionávamos, trazíamos a nota oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, se a China pediu algum tipo de verificação aqui no país. Ontem, antes do meio-dia, antes dessa edição entrar no ar, o Ministério falava que não. Mas na noite de ontem, o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, informou que sim. A China solicitou ao Ministério da Agricultura informações a respeito de plantas frigoríficas aqui no Brasil. Solicitou sobre alguns frigoríficos com base em informações divulgadas pela imprensa internacional e brasileira,
sexta-feira, no qual foram enviadas para autoridades sanitárias da China, que pediram a implementação de medidas de proteção contra transmissão entre os trabalhadores. Foi informado também, de acordo com o Ministério da Agricultura, que essas medidas já estão previstas na portaria conjunta número 19, que foi publicada no Diário Oficial desta última sexta-feira. Também nos foi solicitado, é o Ministério da Agricultura dizendo isso, foi solicitado que caso algum estabelecimento exportador para a China tenha problema em relação à segurança sanitária, que não consiga fazer a contenção de seus trabalhadores, que o Brasil informe imediatamente. Aliás, são medidas que o Brasil aqui já vinha tomando já há muito tempo em relação às suas indústrias. Mas o fato é que aquilo que a gente falava ontem, de usar coronavírus, que até agora a ONU, a FAO, o Departamento de Agricultura norte-americano, o Serviço de Alimentos lá dos Estados Unidos e todo que é órgão internacional, e todos eles disseram o seguinte: não há qualquer indício de que Covid-19 pode ser transmitido pelo alimento, principalmente pelas carnes, né? Por carnes, então isso não há nenhum indício. Entretanto, a China já deu esse aviso, suspendeu carga americana, deu esse aviso aqui no Brasil, isso não é à toa. A gente imagina que por conta do valor mais forte do complexo carnes para a compra chinesa, para a importação, se cria a partir de agora barreiras comerciais e não sanitárias, mas com argumento sanitário para tentar repactuar contratos e até mesmo, como a gente dizia ontem, comprar mais por Hong Kong e não pela China, já que tem aquele fator. No caso do boi, por exemplo, boi China, então o produtor rural precisa ficar muito atento, aliás, toda a cadeia produtiva. Nossa produção perguntou para o João Pedro Cuti Dias, que participa do programa agora, vai participar por telefone, é isso que a minha produção está me informando aqui no nosso ponto eletrônico. O João Pedro comenta essa questão do Ministério da Agricultura em relação à China, já que o Canal do Boi observou que os chineses fizeram isso, comunicaram oficialmente, questionamos o Ministério da Agricultura e em primeira mão trazíamos essa informação ontem na segunda edição do Agricultura BR e trazemos já esse reposicionamento da China avisado pelo Ministério da Agricultura na noite desta última segunda-feira e o João Pedro fala sobre esse assunto. Boa tarde, Fabiano. Essa questão do Covid, cada dia surge uma surpresa nova, normalmente negativas. Na semana passada, né, aconteceu que na China identificaram um vírus que não circulava normalmente lá no território chinês. E aí começaram as várias especulações. Nesse momento não se sabe, se especula. Uma delas é que ele poderia ter sido havido contaminação de Covid nos países, dentro dos frigoríficos, nos países exportadores. O que aconteceu? Começou um movimento por parte das autoridades sanitárias locais chinesas, seja provincianas ou seja municipais, no sentido de exigirem dos exportadores de carnes, todas elas, bovina, suína e frangos, uma carta compromisso dizendo que não há contaminação com o Covid-19. Bom, a China precisa de carne e para nós a carne, o mercado chinês é extremamente importante. Então o que poderia ser feito? Talvez um trabalho integrado entre as autoridades sanitárias chinesas e as brasileiras. Hoje, com teleconferência, tudo isso fica fácil. E tentar gerar protocolos no sentido de controlar possível todas e quaisquer contaminação que poderiam ocorrer nos frigoríficos, tomar um cuidado especial, equipamento, comprovação de máscara, e testagem, ou seja, para evitar qualquer polêmica a respeito dessa questão. Eu acho que isso vai encarecer, atrapalha um pouco, mas nessa altura dos acontecimentos seria uma alternativa prática e possível de ser executada num prazo curto, porque você mandar cartas também só se garantindo, sem ter uma certeza absoluta, é complicado. O mercado chinês não é muito fácil trabalhar lá, não. O negócio da China é para o chinês. Então, eu acho que um dos caminhos seria esse, você desenvolver um protocolo em conjunto com as autoridades chinesas e fazer esse trabalho.
Tá, o João Pedro Couto Dias comenta essa mensagem que foi enviada pelo governo da China. Foi a equipe de jornalismo do Canal do Boi que observou que era necessário ter uma atenção a respeito desse fator. Fazíamos isso na manhã de ontem. O Ministério da Agricultura, de princípio, informou que não havia, e não havia mesmo, nenhuma situação solicitada pela China, mas no nosso horário aqui, por volta das 19 horas, isso ocorreu. O Ministério da Agricultura informou o Canal do Boi imediatamente. Aí o jornalismo do Canal do Boi trabalhando para que o produtor rural fique extremamente atento. E não tenha dúvidas, isso que o João falou, que é extremamente complicado negociar com o chinês, é muito complicado sim. Os chineses têm uma tendência comercial neste momento de tentar fazer com que os custos, ou investimento, melhor dizendo, nas carnes que estão sendo importadas pela China fiquem com valores menores. Porque não há dúvida, a China tem que comprar carne, não tem como produzir. E por ter que comprar muita carne, pressiona para que esses valores venham abaixo. Seja comprando e importando pelo território livre de Hong Kong, né, que já foi considerado, inclusive, uma outra nação, mas é integrada à China, compra para o Hong Kong para mandar para a China, como isso aconteceu durante muitos anos, ou mesmo pressionando indústrias frigoríficas, pode vir a ocorrer em relação a algum tipo de suspensão para que isso venha a ocorrer. Essa informação de que a China pediu alguns esclarecimentos e mandou uma carta não é de indústria frigorífica, não é de associação que representa frigorífica, é do próprio Ministério da Agricultura e você acompanha em primeira mão aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi.